conteúdos exclusivos, interação e cursos sobre os mais diversos temas para você. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News. O Ibope divulgou pesquisa de intenção de voto nas capitais com uma novidade. Dados sobre a aprovação do presidente Bolsonaro. Boa Vista, capital de Roraima e domicílio eleitoral do senador Chico Rodrigues tem a maior aprovação. 66% consideram o governo Bolsonaro bom ou ótimo. Em Manaus são 54%. Porto Velho, 50%. Cuiabá, 49%. Na outra ponta está Salvador, onde só 18% considera o governo bom ou ótimo. E 62% dizem que é ruim ou péssimo. As outras capitais onde Bolsonaro faz menos sucesso, em São Paulo, 48% dos entrevistados acham que o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo. Em Porto Alegre, Fortaleza e Teresina, o presidente tem 50%, 47% e 42%, respectivamente, de ruim ou péssimo. São Luís não está na lista porque a última pesquisa do Ibope na capital maranhense é de 22 de setembro. Vera, qual é o peso da aprovação do governo federal nessas disputas municipais? Olha, Rafael, a gente ainda vai ter de ver, não está dado para mim. A gente tem até uma ambiguidade por parte dos candidatos que são apoiados pelo Bolsonaro. Eles querem ser apoiados pelo Bolsonaro, eles até usam isso numa certa medida, mas quando apertados de uma maneira mais firme, eles eles saem um pouco pela tangente. Foi o que fez o Celso Russomano, aqui de São Paulo, por exemplo, numa entrevista nesse fim de semana, a Folha de São Paulo. Questionado sobre os problemas do governo Jair Bolsonaro, ele ficou muito incomodado e procurou se desvencilhar deles. Então, é aquela famosa, o postulado de recupero, né? O que é bom você fatura e o resto você tenta esconder. Então, o que se quer faturar nesse caso é justamente o aspecto que leva a esses índices de aprovação inacreditáveis, né? A que você se referiu agora, porque se você pensar em tudo que o Bolsonaro fez desde o início do ano até aqui, em termos de desrespeito à Constituição, aos princípios básicos do bom senso numa pandemia, às instituições, etc., ele ter esses índices de aprovação, você vê que isso se deve única e exclusivamente justamente ao bolso, ao cofrinho das pessoas. E aí o dinheiro suado e limpo das pessoas, não o dinheiro do senador Chico Rodrigues, mas aquele que vem por meio do auxílio emergencial. A plataforma quase única do Russomano, candidato bolsonarista aqui em São Paulo, é replicar o auxílio emergencial na forma do tal auxílio paulistano, algo que é tão eficaz e que fala tão diretamente aos corações e mentes do eleitorado, que ato contínuo foi adotado até pelo prefeito da cidade, de quem se espera ali uma conduta fiscal mais responsável, porque justamente ele está no comando da cidade, sabe das limitações orçamentárias e fiscais, mas o Bruno Covas já disse que tem dinheiro no orçamento e que ele vai conceder um auxílio agora, nessa reta final que coincide com as eleições. Então, isso é muito forte eleitoralmente, dinheiro na veia das pessoas. Essa mesma pesquisa que você se referiu, que mostra a popularidade do Bolsonaro lá nas terras do Chico Rodrigues, mostra que o que entra em auxílio emergencial em Roraima equivale a mais da metade do orçamento da cidade. É muito dinheiro para regiões tão pobres. Isso faz toda a diferença do ponto de vista político, faz diferença nos indicadores econômicos, índices de desemprego, de desigualdade, etc., são afetados por esse dinheiro, e é um dinheiro que as pessoas ainda não se deram conta que tem data e hora para acabar. E que ninguém sabe como vai ser substituído por uma maneira mais efetiva e permanente de fornecimento de renda. Já existe o Bolsa Família, mas ele é em patamares muito menores em termos de recursos, e qualquer discussão para a criação de uma renda básica mais permanente e maior, esbarra na falta de recursos. Então você vai ter que falar de coisas que o Bolsonaro proibiu o Paulo Guedes de falar, justamente porque atrapalham os candidatos dele, que é a criação de novos tributos e eventuais cortes em outras áreas, coisas impopulares. Então o presidente está jogando com o auxílio como uma arma eleitoral muito poderosa, seus aliados estão fazendo eco a esse discurso, mas a gente sabe que isso é uma forma de estelionato eleitoral,
esse auxílio tem tempo para acabar. O auxílio que o Russomano propõe não para de pé, porque ele passa por uma renegociação da dívida da cidade, algo que já foi feito e que, para ser refeito, teria de passar pelo Senado, mas parece que ninguém está a fim de discutir esse assunto de uma maneira séria, porque senão seria o caso dos adversários dizerem que ele está cometendo estelionato eleitoral e não se juntar ao estelionato de alguma maneira, como é o que está fazendo, por exemplo, o candidato Tucano aqui em São Paulo. Sim. E você acha que em Roraima também conta a questão dos venezuelanos refugiados? Eu não estou acompanhando a sucessão lá com muita acuidade, muito de perto, mas certamente sim. Eu me lembro de entrevistar a prefeita Tereza Surita nos momentos de crise mais aguda de entrada de venezuelanos no Brasil, e ela relatar um estado de verdadeira calamidade na cidade, com os serviços públicos todos colapsados, sem capacidade de atendê-los. Imagino que isso, no curso de uma emergência sanitária, como é a pandemia da Covid-19, deva ter sido bastante amplificado e maximizado. Então, com certeza, conta. Lembrando que o Chico Rodrigues, aproveitando que a gente está falando de Roraima, mas só fazendo um parênteses, ele se notabilizou e ele chegou ao Senado vencendo o notório Romero Jucá, que era líder de todos os governos. Ele ganhou por uma margem minúscula, pouco mais de 400 votos, do Romero Jucá, e se era a renovação política que ele pregava, a gente tem um resultado aí na forma de lobos guarás na cueca, né? Sim. Essas manobras para popularidade são impressionantes, né? Deixa a gente com muito tananã também. Agora, Pedro, os candidatos eles devem buscar colar no Bolsonaro onde ele está bem e descolar onde ele está mal. O Celso Russomano, ele cometeu um erro ao se apresentar como candidato do presidente numa cidade que 48% acham o governo ruim ou péssimo? Eu acho que isso não é claro, Rafael. Eu acho que isso não é claro. No fim das contas, primeiro porque eleição municipal, existem outras questões para o eleitor. O eleitor também vota para prefeito com uma certa dose de pragmatismo, entendeu? Ele entende com muito mais clareza se o prefeito atual é bom ou ruim do que ele entende o governador ou o presidente da República. Porque, no fim das contas, o prefeito é lixo coletado, entende? Como é que está o estado da rua, como é que está... É muito visível a gestão municipal para o eleitor. É muito visível. Transporte público é uma coisa fundamental para boa parte da população. Sim. Então, existe essa dose de pragmatismo que é muito importante. Agora, quando você tem um presidente que é muito popular, é claro que isso traz alguma coisa. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito difícil para um Bolsonaro salvar alguém como Marcelo Crivella, que se mostrou um prefeito profundamente impopular, porque a administração dele é desastrosa. Agora, para um russomano, a mim parece que o Bolsonaro está fazendo com que o russomano se mantenha um candidato viável para o segundo turno há mais tempo do que normalmente um russomano duraria, entendeu? Então, no fim das contas, é uma aposta que o candidato faz. Colo ou não colo? Vale ou não vale? Alguns candidatos fazem essa aposta. E pode fazer sentido, porque, veja, uma cidade como São Paulo, por exemplo, nesse momento em que o zeitgeist político da população se inclinou para a direita, se por um acaso o russomano consegue se manter estável o suficiente para ir ao segundo turno, e alguma coisa acontece para que Guilherme Boulos chegue ao segundo turno, a mim parece, a Vera conhece política de São Paulo melhor do que eu, mas a mim parece que o russomano fica com forte chance de chegar a prefeito. Não me parece que a gente vai chegar a essa situação Freixo-Crivella. Os dados não mostram isso, mesmo porque tem um congestionamento ali no voto de esquerda que eu acho que pode impedir o Boulos de ir ao segundo turno. Eu imagino hoje um cenário em que o prefeito esteja mais ou menos assegurado, o que é diferente de 18, porque a gente tem, então, um centro mais bem fornido do que na eleição presidencial do Bolsonaro, e mais do que houve aí no Rio em 16, e um ou outro indo ao segundo turno. Se vingasse aquele processo do PT de retirada da candidatura do Gilmar Tato, eu acho que o Boulos teria boas chances, porque ele está
crescendo, ele tem uma campanha eficiente do ponto de vista de comunicação, e ele tem um voto, que é um voto novo aí, de esquerda aqui em São Paulo, que é o voto do Freixo aí, na classe média rica e escolarizada. Mas eu acho que o Tato freia um pouco esse crescimento dele. A conferir, tá? Ô, Vera, mas você não acha que isso pode acontecer na reta final, por exemplo, desse campo mais progressista se unir em torno da campanha do Boulos? Porque ele realmente está um crescimento. Nós fizemos uma sabatina com os candidatos na semana passada e é impressionante a audiência da sabatina do Boulos. É impressionante. Mas eu acho que tem essa bolha de internet que curte, ele acompanha, a campanha dele de internet é muito eficaz, Mara, mas a gente não pode perder de vista o retrospecto recente eleitoral do PT e da esquerda em São Paulo. Perderam em 2016, no primeiro turno, quando o Fernando Haddad estava no cargo. 2 anos depois, ele perdeu novamente no primeiro e no segundo turno na cidade. E, além disso, ele não quis ser candidato agora porque viu que não era uma eleição para o PT em São Paulo. Então, eu acho que não é simples, e eu acho que o fato de o Bruno Covas ter a máquina a favor dele e a máquina do governo do estado também são 2 máquinas trabalhando para um candidato que tem todo o tempo de TV numa campanha limitada pela pandemia, em que as pessoas não podem fazer muita campanha. Então, eu acho que é um cenário diferente. O Bruno Covas não é o Alckmin em 2018, por exemplo. E o fato da jornada pessoal dele ali de ter se mostrado com câncer e aberto o tratamento criou uma narrativa que ele não tinha até então. Criou uma imagem para ele que acabou suplantando aquela raiva da população com o fato do Dória ter renunciado à prefeitura logo no início do mandato. Então, é tudo mais constante. Hoje o prefeito, a meu ver, tem condições de garantir uma vaga no segundo turno jogando na retranca como ele está. E aí a outra deve ficar entre o Boulos e o Russomano. Essa é a minha avaliação do cenário hoje. Semana passada, o My News, em parceria com o El País, fez sabatinas com 11 candidatos à Prefeitura de São Paulo. A Vera já falou aqui, tanto na direita como na esquerda, tem candidatos com propostas de renda básica ou auxílios durante a pandemia. Mara, é viável a implementação desses programas? O que você achou das respostas dos candidatos para esse desafio? Todos os candidatos têm essa proposta e todos eles vão na linha de que tem dinheiro no orçamento para fazer. Agora, o grande nó, eles falam, na sabatina a gente falou sobre renda básica e falou também sobre outras propostas e transporte. Transporte, como o Pedro bem colocou, vai ser um nó, porque você tem as empresas de transporte com prejuízo por conta da pandemia e você tem contratado aí um aumento no início do mandato do próximo prefeito. Então, lembra... Foi o quê? 2013, Vera, que teve o movimento do... Sim, 13, jornadas de 13. Então, você imagina o que está contratado para vir no início de mandato do próximo prefeito. As questões orçamentárias, quer dizer, eles dizem que muitos falam que vão rever a licitação das empresas de ônibus, outros dizem que já tem o orçamento dentro da prefeitura para atender o renda básica, mas o fato é que você tem uma questão orçamentária para resolver que não é simples, e ainda você vai ter que lidar, essa será a grande questão, porque, como o Pedro falou, o transporte para o cidadão, ele é muito importante para todos, porque ele representa um aumento de renda para o cidadão. Então, essa é uma crise, é um desafio que está contratado para o início do mandato dos próximos prefeitos. Deixa eu só amarrar uma coisinha aqui, você me permite, Rafael? Claro. Eu só queria amarrar ainda uma coisa nessa questão da eleição municipal, que é o seguinte: em algum momento, nos próximos anos, a gente vai ver um realinhamento partidário brasileiro. As forças políticas vão se redefinir. Quem que é forte, quem que é fraco. E possivelmente isso começa nessa eleição municipal.
Qual vai ser a força de esquerda que vai ser importante? Como é que vai ser redefinida a esquerda brasileira? Eu acho que isso vai ser uma das coisas mais interessantes que a gente vai ver. Aparentemente, sem a bandeira Lula livre, porque o Lula, afinal de contas, está livre, essa pauta desapareceu para o PT e isso enfraqueceu o PT perante o eleitor de esquerda muito, porque agora o eleitor de esquerda pode olhar para o PT e para a corrupção do PT com conforto. Entendeu? Olha, tudo bem, agora o Lula está livre, a gente não tem mais que precisar ficar gritando ali contra a Lava Jato. Gente, o PT tem um problema. Aí esse eleitor começa a olhar para o lado. Manuela Dávila, em Porto Alegre. João Campos, no Recife, pelo PSB. A Manuela é do PCdoB. João Campos é do PSB. O Marcelo Freixo aqui no Rio do PSOL e o Guilherme Boulos, também do PSOL, em São Paulo, a gente está começando a ver que tem forças políticas aí se articulando. Eu não sei que partido, se um partido vai se mostrar, começar a ganhar força, vai começar a ganhar estofo. Tem o Flávio Dino, que é um governador que mostra algum tipo de relevância. O PDT não me parece que está conseguindo, apesar da liderança do Ciro Gomes, mostrar alguma coisa de mais relevante nessa eleição municipal. Um dos cenários mais interessantes para mim, pós-eleição municipal, é o da esquerda, que naturalmente vai ser menor, tá? Porque a gente ainda está nos zeitgeist da direita. Mas isso não é para sempre. Democracias são cíclicas. Em algum momento ali na frente, a esquerda é forte de novo. Quem é que vai começar a mostrar a cabeça para cima? Talvez estejamos nos aproximando de um momento pós-PT em que outro grupo de esquerda venha se tornar dominante.